quando o homem se torna um cavaleiro de dança, né? Ele aprende, dentro de toda essa técnica e desse contexto de trabalhar o corpo, trabalhar a mente, ele se sente mais viril, tá? Dentro dessa virilidade, ele conduz a dama ao movimento, porque quem faz a condução é o cavaleiro, é o homem. Então ele conduz a dama a estar pisando, indo e voltando com muita gentileza e elegância. Todo esse contexto colocado dentro da mente, do corpo de um homem que não está acostumado a isso, é uma mudança muito grande. E para a dama, ela consegue confiar tanto nela que ela permite que o cavaleiro a conduza. Fala, Sam! E hoje eu vou bater um papo com Bárbara Patrícia. Ela é professora de dança e ela vai falar um pouco sobre esse ofício que é tão delicado e tão sério, mas ela vai falar tudo, mas tudo mesmo, sobre tango, jazz, bolero e tudo mais. E tudo que envolve os molejos e as emoções. Então, let it go! Here we go. Pronto, let's go! Vamos começando aqui o Fala Sam, tá? E como anunciei a todos vocês, essa é Bárbara Patrícia, ela é professora de dança e nós hoje vamos falar, ela vai falar muito mais, porque ela conhece do assunto e é muito importante esse assunto, que é falar sobre os sentimentos, as emoções e o que tem a ver com a dança, uma vez que ela é professora de dança. Como é que tá você, Bárbara? Tudo bem? Fala, Sam! Tudo bem, graças a Deus. E você? Bem, bem, maravilha, graças a Deus. Menina, pois é, vamos falar um pouco desse assunto, né? Você é professora de dança, né? Vamos começar logo aí, fala um pouco aí de você, desse ofício, professora de dança. Vamos lá, fica à vontade. Bom, então eu me chamo Bárbara Patrícia, eu tenho 50 anos. A minha primeira experiência com dança, muita gente que assistiu esse vídeo não vai lembrar, se for jovem, foi quando eu passava o programa do Chacrinha, e Chacrinha tinha as vedetes. Eu ainda criança, eu me vestia parecida com as vedetes e ficava dançando na frente da televisão. Então, Você eu é entendi. isso? Você viajava nisso? Você já queria isso, né? Vedetes não, chacretes. Então, eu queria ser aquela que usava maiô, salto alto e dançava no programa de televisão. Na Certo. sequência, da Xuxa, o show da Xuxa. E aí eu queria ser uma Sim, paquita. Então eu sim. tentava me arrumar conforme as paquitas. Chorei muito para ganhar uma bota, Olha para porque as isso. paquitas. E aí eu ficava imitando as coreografias. Inclusive eu sabia todas, só de assistir pelo programa. E aí depois eu fiquei adolescente e a minha primeira experiência com dança foi na FUNSEB, fica no Pelourinho, localizado aqui em Sim, Salvador. Então, eu fiz uma dança que chama dança livre, né? Então, eu passei pelo sim. jazz, pela dança afro, depois eu me interessei muito pela dança do ventre, e, inclusive, fiz um trabalho muito bom com a dança do ventre, que foi para a comunidade periférica de Salvador, né? No caso, mulheres das comunidades de Castelo Branco, Marechal Rondon, São Caetano. E Sim. depois desse trabalho com essas mulheres, que foi um trabalho muito importante, inclusive tratando sobre a questão do empoderamento feminino, com essa técnica da dança, né? Aí eu Tá. experimentei a dança de salão. A dança de salão já é um pouco a dois, né? Uma coisa é Sim. você dançar sozinho, outra coisa é você dançar a dois, porque o desafio é muito grande. Você precisa fazer o seu passo, você precisa entender o que o outro está fazendo para ficar Sim. tudo harmonizadinho. Então, é um desafio grande. E como eu gosto de desafios, eu terminei ficando na dança de salão. Então, E, atualmente, hoje, eu estou ensinando dança de salão. Aí tem o tá. cavalheiro, a dama. E isso foi com quantos anos que você levou a sério, vamos dizer assim? A partir de quantos anos? Eu tenho 6 anos de dança de salão e eu estou Sim, ensinando há 3 anos. 3 anos. Isso.
Ah, tá certo. Ô, Bárbara, me diz aí, o que te motivou, assim, além do chacrinha lá, depois, porque a gente sabe que todo sonho tem os altos e baixos, a gente, né, passa alguns perrengues e até desanima. Mas o que te motiva? A dança? O que que te move pela dança? O que que te atrai? O que acontece, né? A dança, quando você dança, você precisa colocar a consciência no seu corpo. Então, a gente tem o costume de andar de forma automática, sentar de forma automática, levantar, correr de forma automática quando a gente está com pressa, e a gente não presta atenção nos nossos movimentos. Com a Verdade. dança, você precisa trazer a consciência para o seu corpo. Então, você vai ter que trabalhar a postura, a cabeça, o braço, a perna, o pé. Então, quando você cria essa consciência corporal, você desenvolve postura, dentre outras coisas. Inclusive, uma melhora na questão cognitiva, né? Porque você precisa saber se é para a direita, se é para a esquerda, se é para frente, se é para trás. A questão da transferência do peso. Então, com isso, o que é que acontece com a nossa memória? Ela termina trabalhando mais e beneficiando a gente em outras atividades. Ah, a dança é um tipo de exercício, é um exercício, né, é uma disciplina, né. Uma atividade de baixo impacto, mas é uma atividade. E justamente por ser uma atividade de baixo impacto, ela abre essa vertente, essa inclusão para as pessoas de terceira idade, as pessoas que têm alguma dificuldade de locomoção. Por quê? Porque elas vão estar trabalhando esse sistema cognitivo e, naturalmente, elas terminam desenvolvendo bastante. Então, melhora a qualidade de vida delas. Bárbara, como a gente falou no tema aqui, eh, a expressão, né, das emoções, explica isso pra gente. É algo particular, é algo seu, né? Assim, as pessoas buscam a dança por milhares de motivos. A dança de Certo. salão, por exemplo, ela é buscada porque as pessoas querem interagir, as pessoas querem conhecer pessoas, as pessoas querem fazer amizade, as pessoas querem namorar. É. É uma forma, né? Você conhece, começa a dançar, daqui a pouco você sai, você conversa. As pessoas buscam para uma questão de terapia. E o meu motivo foi a questão da expressão das emoções. Porque o corpo fala, né, Sam? Então, às vezes a gente consegue controlar o que as nossas palavras dizem, mas o corpo ele não mente. Então, por exemplo, se eu estiver triste, eu posso dançar? Sim. Se eu estiver alegre, eu posso dançar? Sim. Se eu estiver ansiosa, eu posso dançar? Sim. Qual vai ser a diferença nesse contexto de emoções? O meu corpo vai responder de acordo com a minha emoção do momento. E aí, o que que acontece? Eu termino extravasando essa emoção, ou seja, ela não fica contida. Até porque uma emoção contida, principalmente se for uma emoção negativa, e você não tem uma forma de expressar ela, ela vai causar depressão, ela vai causar ansiedade, que é a nossa doença do século, né? Aí aumenta a pressão, aumenta o nível de glicemia. Então, a dança termina expressando essa emoção que você está no momento, independente de qual seja, entendeu? Se é positiva ou negativa. Tá, então assim, se eu estou muito tenso, eu estou muito preocupado com algo, eu não consigo, eu estou muito, enfim, muito aflito com a situação. Então eu recorro, nesse caso aí, é terapêutico, porque eu vou recorrer à dança, e aí vai ser uma maneira de eu aliviar, de eu descarregar. Com Exatamente. Porque aquela emoção está contida. Vamos dizer que ela seja uma energia. No momento em que Tá, seu corpo está se movimentando, você vai suar, concorda? sim. Você vai interagir, não é isso? Você vai escutar a música. Então, tudo aquilo vai descarregar junto com o seu movimento. Então, é uma forma de expor o que você está sentindo. E se for uma emoção negativa, naturalmente você vai se sentir mais aliviado. E se for uma emoção positiva, você vai se sentir invadido por mais daquela emoção. Se você já está alegre e está dançando, então você vai se sentir mais alegre ainda. Então é muito bom, é Ô, ô, terapêutico. certo. Bárbara, me diga como é que a gente te acha nas redes sociais, me diga aí. Pronto. Instagram,
barbarapatricia.tst. Ok. Tá, vai estar na linha de descrição, mas é só para não perder o costume. Bárbara, É, você disse que tem uma turma e que você tem um movimento com essa turma que é interessante. Conta pra gente o nome desse movimento que você faz, dessa ação lá que vocês fazem, e como é isso para o povo conhecer melhor. o grupo de dança de salão em Salvador ainda é um grupo muito pequeno, porque a Sim. nossa cultura aqui é dançar o pagode, que não deixa de ser uma dança, né? Então, as criancinhas de fralda, se você jogou a música, elas já começam, né? A É. balançar. E a dança de salão, ela não é soteropolitana, né? A dança de salão, ela vem de fora, a depender do ritmo de países de fora, e o samba de gafieira, que também é uma dança que dança a dois, né? Ela é cultural do Rio de Janeiro. Então, o que é que acontece? Esse grupo daqui terminou ficando muito unido e a gente sempre tem um lugar para sair e dançar. Então, por exemplo, domingo vamos na praia? Vamos, mas a gente não vai só pela praia. Então, a gente vai tomar sol, a gente vai brincar, a gente vai comer tira-gosto, e de repente a barraca de praia toca uma música que seja dois. Vamos botar um exemplo: forró. Bora Sim. dançar, bora dançar. Bora. Então, ali o pessoal que já se conhece já interage, um chama o outro para dançar, a gente brinca, a gente troca de parceiros, e o pessoal da praia que não tem costume de ver esse tipo de coisa começa a chamar atenção, né? Então, eles ficam ligados. Ah, que legal. Então é uma interação entre vocês, só que não é bem, como é que eu posso dizer? Não é programado, é algo espontâneo de vocês. É espontâneo. E aí, o que que acontece? Como chama atenção e a gente percebe isso, então a gente chama o pessoal, quer dançar um pouquinho? Quer vir um pouquinho? Algumas pessoas aceitam e, inclusive, através disso aí, elas terminam querendo fazer aula e outras ficam envergonhadas. Ah, hoje não, depois, é porque eu não sei. Mas você não Que nasce, legal. sabe? Por isso que a gente faz aula, né? Para a gente Le ficar experiente. E qual é o nome que vocês dão, ou que tem um nome para esse movimento, pra essa Muito legal. e como é o nome desse movimento que É se um dá flash para esse É, o flash mob é quando você faz algo na rua, chamando a atenção de outras pessoas, né? Mas, assim, existem alguns flash mobs que as pessoas, elas combinam, né? Então, sim. lugar tal, estação do metrô. Então, já leva a caixa de som, o pessoal já vai com figurino, é uma coisa mais programadinha. Só que no nosso caso, do meu e do meu grupo, a gente não organizou, a gente não organiza, mas tocou a música, a gente começa a dançar e termina funcionando como um flash mob, porque as pessoas, elas olham, elas filmam, elas tiram foto, depois ela pede, eu posso tirar foto com vocês? Então, todo mundo fica muito animado, entendeu? E o importante disso é que a gente também está divulgando a questão da dança, né? Como atividade, como interação, como inclusão, como movimente seu corpo para se sentir melhor, não tem alto impacto, então qualquer pessoa de qualquer idade pode fazer. E isso termina assim, além de divulgar, trazendo as pessoas, né, para esse Sim. conhecimento, independente dela querer fazer aula ou não. Ela, a partir daquele momento, ela sabe que existe a dança de salão. E isso aí já está valendo a pena. Ô, Bárbara, você está falando em dança de salão, então aqui eu te faço uma pergunta que não quer calar. Você, como você falou do Chacrinha, da Xuxa e tal, mas você aspirou a ser bailarina? Então, dançarina é diferente de bailarina. Para você se apresentar como bailarina, você tem que ser formada em balé clássico, tá? Que não foi o meu caso. Então, eu fiz todas essas danças por fora. Então, eu sou dançarina, porque eu aplico bem a técnica, eu trabalho o meu corpo, a questão do alongamento, a execução o mais limpa possível do passo, né? Então, eu sou dançarina. Mas bailarina não, porque para ser bailarino tem que ser formada em balé. Menina, eu quero saber também o seguinte, você quis ser bailarina? Estava dentro de você um sonho de ir para o balé Bolshoi, lá do não sei da onde, não sei das quantas, você pensou nisso, teve essa vontade em algum momento, em ser bailarina? Bailarina, bailarina, nunca tive vontade.
Por quê? Porque essas outras danças são danças que você tem a questão da escuta, da música. Eu preciso que a música mexa com a minha mente para meu corpo responder, tá? Então, quem gosta de balé precisa gostar das músicas que são tocadas. Então, ela tem que se sentir inspirada a mexer o corpo da bailarina ou do bailarino pela música, né? Inclusive, tem Sim. uma dança que eu não faço, eu já tive a oportunidade, mas eu quero voltar, né? Eu quero tentar fazer, por causa da questão da técnica dos movimentos, é o tango. O tango eu não danço porque eu não consigo gostar da música. São músicas Ah, belíssimas, mas é uma questão de gostos, tipo, você gosta de banana? Não, mas não é porque a banana não presta. Você gosta de amarelo? Não, mas não é porque a cor amarela não presta, é uma questão de gosto mesmo, entendeu? Então, certo. como a música, ela não respondia ao meu corpo, né? O meu corpo não respondia à música de uma forma assim empolgante, aí eu terminei não me interessando muito pela questão do balé. Mas o balé é riquíssimo. Você Certo. trabalha todo o seu corpo, toda a sua postura, inclusive os seus órgãos internos, né? Porque tanta postura que você tem que colocar que você termina massageando a questão do abdômen, do ventre, a parte do colo, as costas, a coluna. Então, assim, é muito difícil uma bailarina ter uma postura incorreta e sentir dor por causa de um bico de papagaio, por exemplo. Entendi, entendi. Bárbara, sobre a aula de dança que você oferece, você como é que funciona? Você atende, a pessoa agenda com você, você atende numa academia, como dá esse norte aí para quem está vendo você agora, para saber como funciona isso. Certo. Atualmente, eu já trabalhei em alguns espaços, tá? Mas atualmente eu estou trabalhando particular. A pessoa entra em contato, se ela tiver um espaço, eu vou até ela, se ela tiver um outro local, eu vou até esse local, e aí a gente faz essas aulas, começa do iniciozinho, né? Onde colocar o pé, transferência, tudo certinho. E também eu faço trabalhos com casamento, 15 anos, formatura, se acontecer. Porque, por exemplo, o casal, ele quer, em vez da valsa, ele quer fazer uma apresentação de dança de salão. Então, ele vai escolher o ritmo, ele vai escolher a música que mexe com eles, que tem a história deles, né? Eu Hum. converso com esse casal, porque assim, nem todo casal é igual. Tem casal que brinca muito, um abusa o outro, aquela coisa toda. Tem casal que é mais clássico, que gosta de outro tipo de coisa. Então, eu conheço a história para poder elaborar os passos de acordo com a história desse casal. Não posso ter um casal clássico e botar uma música de carnaval, por exemplo. Eles não vão Você gostar do que você sugere a música ao casal ou o casal chega com a música e aí você tem a sua arte está envolvida em torno da música do ca que eles escolhem? primeiro eu pergunto, né? E depois eu vou conhecer a história. Se eu ver que a música não está equiparadinha com a história deles, aí eu sugiro. Sugiro outra. E essa música aqui? Vocês não acham que tem mais a ver com vocês? Aí eu preciso também fazer alguns exercícios para saber como está a mobilidade, se eu posso fazer algo que ele carregue ela, que são os passos de elevação. Eu preciso saber até onde ele vai, porque, por exemplo, se tiver que dar abaixar no momento da dança, ele tem condições para isso, ele vai desequilibrar. Então, eu tenho que fazer todo esse estudo para que a dança fique o mais confortável possível para eles dois que vão estar dançando. No caso de 15 anos, normalmente é a debutante com o pai, e formaturas é cada um escolhendo o seu padrinho para poder dançar, né? Então, tudo isso é um trabalho que precisa de estudo, porque corre o risco de você apresentar uma proposta que você acha muito boa, no caso, eu acharia a proposta muito boa para mim, mas não cabe no contexto, na energia, na história daquela pessoa. Então, é muito importante que eles que vão estar dançando gostem do que está ouvindo e também de como está se movimentando. Ô Bárbara, você realmente aí entra como uma curadora de um projeto para a vida, né, vamos dizer, se é um casal que estão se propondo
viver uma vida juntos, esse evento, essa dança, essa música, tudo isso vai fazer a história deles daí para frente, né. Então você é é um é uma arte o que você faz, né, porque você faz todo um estudo, e isso deve ser respeitado, deve ser dado o crédito a você por isso, e a pessoa que te procura, certamente a pessoa quer dizer: "Olha, estou em suas mãos, me ajude aqui", né. Ela entrega para você esse trabalho. Eu tenho que ter história, né? Senão eu desvio. Verdade, verdade. Bárbara, não falando assim em questão de valores, tá, mas esse essa focado a esse nicho, focado a esse serviço aí para os casais, que pode muita gente se interessar, né, noivos e tal, eh, é um preço, acessível? Sim ou não? É um preço acessível? Eu vou responder de uma Fica à forma mais. vontade. Você resolve casar, tá? Independente se aquele casamento vai durar a vida toda ou não, é um momento muito especial e marcante. Então, você vai contratar o buffet, você vai contratar a fotografia, você não vai fazer qualquer bolo, você quer uma decoração de peso, você quer todo mundo arrumado, e na hora da dança, você tem que estar com a mesma energia. Então, assim, dentro de todo esse contexto que é gasto, a dança não está mais cara do que isso. Então, vale Ok, a pena. ok. Certo. Ô Bárbara, a pessoa te contrata, né, e tal, e em média, quanto tempo de antecedência a pessoa deve te contratar ou te procurar para esse evento, para um casamento? Com quanto tempo de antecedência, assim? Para ficar confortável para mim e para eu conseguir fazer um trabalho mais detalhado, 2 meses. Porque todo Ah, mundo porque sabe que vai casar antes de 2 meses, né? de fato Então, isso, de fato, é. O mas, casamento ele é agendado, né, então dá tempo para isso. quase nunca acontece. E o que já aconteceu foi, tipo, no máximo, falarem comigo um mês antes. Então, é correria. Entendi, entendi. O Bárbara, nesse caso o cliente te contrata na residência e você vai fazer toda essa consultoria lá na residência do cliente e vai ter como diz no teatro, vai passar né, fazer um ensaio geral lá no ambiente onde vai ser feito, e como é que é essa produção aí? Precisa, Sam, porque, no caso, eu tenho que saber qual é o espaço que eles vão dançar. Então, eu estou apresentando um casal, certo? Se for um salão muito grande, eles vão usar um pontinho apenas do espaço. Então, aí a gente tem que fazer para que eles consigam ocupar o espaço dentro da dança deles. Nada mirabolante, entendeu? Mas pelo menos uma caminhada dentro da dança, um passo onde você vai e volta para ocupar espaço, giros, né? A depender da dama, se ela conseguir fazer esses giros, mas a gente vai colocando coisas para ocupar o espaço. E se for um espaço muito pequenininho, eu não posso fazer nada muito avantajado, porque o espaço vai ser curtinho, então eles precisam conseguir dançar dentro daquele espaço. Então é importante conhecer sim. E também porque precisa de um ensaio no espaço, para que eles se sintam confortáveis, né? Então esse espaço eu já conheço, porque se a gente ensaiar somente no espaço deles, vamos dizer na casa, e no dia eles forem apresentar, eles estão estranhos em relação ao espaço. Então, a dança, para ela acontecer bem, tanto o cavalheiro quanto a dama tem que estar à vontade com o espaço ali onde eles realmente vão apresentar. Então, isso é necessário também. Outra coisa, a depender do ritmo que eles escolham, qual é a roupa que a noiva vai usar. Ela não pode estar com uma cauda imensa, ela tem que estar à vontade, porque é movimento, a roupa precisa ser confortável para não abrir. Se o noivo tiver de paletó, smoking, não sei, não pode estar muito apertado aqui embaixo do braço, porque se ele for fazer algum giro com a dama, ele vai precisar dessa abertura. Então, tudo isso é falado.
O sapato não pode ser um sapato extremamente alto para não correr o risco dela tropeçar, dela escorregar. Se for um passo de elevação, ele não conseguir botar ela no chão. Então, tudo isso precisa ser visto. A maquiagem, se ela estiver maquiada tranquila, ótimo, mas ela pode suar. Então, a maquiagem não pode ser tão pesada a ponto dela suar e derreter quando acabar a dança, porque vai ter gente filmando, vai ter gente fotografando. Então, tudo isso eu preciso pensar. Tá vendo? Que honra poder estar falando aqui com a professora de dança, Bárbara Patrícia. E, Bárbara, eu quero voltar um pouco para a dança, certo? Acho que foi legal aqui, você esclareceu muita coisa sobre isso, para as pessoas também entenderem que tem um profissional ali, né? A Bárbara é uma profissional e que ela tem o tempo dela que vale ouro. Então, se antecipem, procurem ela com antecedência e saibam de todos esses eh, essa programação que tem que ter, né? E ser Os levado muito a sério, né? Bárbara, sobre bastidores, dança, certo? Que você falou, dança de salão enfim. Você tem aí o seu capricho, o seu item indispensável para a dança, que a gente possa ver, conhecer? Um a dança sapatinho, alguma coisa assim? isso, sapatinho. Sapatinho é o mais importante, né? Porque a roupa, o que é que eu recomendo? Uma roupa que ela não tenha a possibilidade de abrir, de rasgar, uma roupa que dê para você levantar seu braço, o cavalheiro também, confortável e segura, certo? Para poder não cair nada no meio da dança. Inclusive, um amigo meu, ele foi fazer uma apresentação e a braguilha abriu. Ei, Ele foi maravilhoso, porque ele estava de sunga, e aí ele fez como se fosse um passinho suspendendo a calça, e a galera foi ao delírio. Então ficou parecendo que era algo criado para aquela apresentação. Ele fez fantástico. Mas, assim, o ideal é que não aconteça para não gerar vergonha, né? O sapato precisa ser um sapato que deslize, né? Então, para as damas, salto muito alto, eu não indico. Vocês vão ver, assim, muitos vídeos, inclusive no Instagram, no YouTube, com saltos muito altos. Mas por quê? Porque, primeiro, se você não dançar muito bem, corre o risco da dama, para se equilibrar, dançar com as pernas abertas. E isso é muito deselegante para quem está vendo a dança. Então, eu gosto do chamado meio salto, que é esse aqui, meio tá? salto, tá. É o meio salto. Então, Espera mas ele tem um salto bem largo, né, diferente dos saltos que a gente vê as mulheres usando, né? exato, mas é confortável, tá? Então, por isso que Tá, eu não indico o salto fino. Mas se ela tiver equilíbrio, porque assim, ó, você tem que conhecer o seu corpo. Na verdade, você tem que saber se você tem condição de girar com um salto alto e fino. Você tem que saber se você tem condição de dançar de forma elegante, que as pernas não fiquem abertas, para não ficar feio com um salto muito alto e fino. E esse, para mim, é o confortável. E existem também sapatos específicos de dança de salão. Porque eu não gosto. Eu não gosto dos sapatos porque eles são fechados na frente. E esses sapatos aqui, ele precisa envolver o pé. Tá dando para ver que tem uma fivelinha? sim, sim, Pronto. Ele tem que envolver o pé. E aqui para mim está perfeito porque eu ainda consigo ficar na meia ponta. certo. Entende? Então, se eu precisar fazer esse movimento com o pé, esse sapato me permite fazer de forma muito tranquila, tá? Então, se eu precisar ficar na meia ponta, eu vou tirar o salto do chão. E se eu precisar ficar com o pé inteiro, eu vou colocar o pé todo inteiro no chão. Como o meu pé fica aberto, refresca, não tem a possibilidade de suar, isso eu estou falando de Bárbara, tá? Mas quando a dama Certo. começa a dançar, precisa saber como fica confortável para ela. Então, ela vai escolher o sapato que melhor adapte. Bárbara, eu não gosto de usar salto de jeito nenhum. Porque, por exemplo, eu tenho senhoras de 75 anos, de 80 anos, que dançam e dançam muito bem e não vão dançar com salto. Ah, eu me sinto desconfortável, eu prefiro dançar com um sapato baixo. O que é que eu indico?
que ele tenha cadarço, tá? Justamente para não correr o risco de sair do pé. E que ele seja maleável também para ficar na meia ponta, caso ela precise fazer algum passo onde levante um pouquinho o corpo. Então, sendo Entendi. maleável, tendo cadarço, envolvendo o pé todo e estando seguro, tá ótimo. O que não dá é sapatilha. Sapatilha corre o risco muito grande dela sair atrás. Então, aquilo vai atrapalhar a dama. O cavalheiro pode pisar na sapatilha, o pé prender, os dois caírem. Então, por uma questão de segurança e conforto, tem que ter os dois. Show de bola. Ô, Bárbara, a gente podia ficar aqui falando bastante, porque esse assunto rende, tem muito assunto mesmo, certo? Quero aqui deixar o convite para você, para o próximo, certo? O próximo podcast, e dizer a você que foi uma satisfação muito grande. Fica aqui as suas considerações finais para a gente encerrar esse podcast e desde já te agradecer pela sua participação, pela sua coragem de vir aqui bater esse papo comigo, falar um pouco dessa sua trajetória, tá bom? Tá certo? Eu queria agradecer. Foi uma honra para mim participar do seu programa. Acho assim, sem clichê nenhum, maravilhosa essa iniciativa de fazer um canal onde vários assuntos possam ser abordados com pessoas que convivem no dia a dia, que trabalham no dia a dia, que conversam no dia a dia. Isso é muito bom, porque é de gente para gente, né? Falar como a gente, entender como a gente é. Então, não são pessoas completamente diferentes de nós. Então, isso é muito legal, Sam. Muito obrigada por esse convite, foi uma honra para mim. E a dança de salão, só para fechar, né? Quando o homem se torna um cavalheiro de dança, né? Ele aprende, dentro de toda essa técnica e desse contexto de trabalhar o corpo, trabalhar a mente, ele se sente mais viril, tá? Dentro dessa virilidade, ele conduz a dama ao movimento, porque quem faz a condução é o cavalheiro, é o homem. Então, ele conduz a dama a estar pisando, indo e voltando com muita gentileza e elegância. Todo esse contexto colocado dentro da mente, do corpo de um homem que não está acostumado a isso, é uma mudança muito grande. E para a dama, ela consegue confiar tanto nela que ela permite que o cavalheiro a conduza. Então, ela fica sensível a essa condução, responde com a mesma gentileza, ela trabalha todo o charme e a feminilidade dela, que é muito importante na nossa vida, na nossa ciência de hoje, e que, infelizmente, aqui é tudo muito corrido, né? A nossa vida é muito trabalho, é muito ter, é muito comprar, é muita obrigação. Então, esse é um momento dedicado ao homem, que se torna um cavalheiro, e a dama, que se torna uma dama mesmo, dentro do salão, para serem o que eles são de essência, homem e mulher. Então, muito obrigada, Sam, pelo convite. Que maravilha, eu chego a me arrepiar aqui e vou levar para a vida, viu? Foi bom te conhecer. Fica aqui, como disse, o convite para o próximo, tá bom? Tá Valeu. certo. Eh, fica Valeu. aqui tam Fica aqui também um agradecimento a vocês que assistiram esse podcast. Até o próximo e um beijo do Sam. Valeu. Tchau, tchau. Beijo. Here we go.